Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho gravar um vídeo depois de ficar semanas sem gravar. Quem me acompanha, principalmente quem me acompanha no Instagram, sabe que eu estava viajando. Cheguei ontem à noite de viagem, hoje é dia 6 de março. Eu ainda estou muito cansada, que passei uma noite sem dormir, dormi pouco a última noite e resolvi gravar esse vídeo agora porque eu já estou indo dar aula, porque minha vida é assim, essa loucura. E eu deixei vídeos gravados aí pra vocês, então vocês estavam com vídeos que eu gravei há mais de um mês. E este é o vídeo pra falar o que eu li no mês de fevereiro. E eu não li muita coisa por razão óbvia, né? Vocês sabem, eu estava viajando e eu trabalhei muito durante a viagem, eu li muito pouco. E não só por isso, também porque foi começo de semestre e aí eu descobri quais disciplinas eu ia dar neste ano. Aí eu estava preparando aula, comprei livros, textos e comecei a ler para montar o conteúdo das disciplinas. Então eu fiquei por conta dessas duas coisas e, enfim, não rendeu muito. Mas deixa eu mostrar logo para não enrolar. A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Quem viu meu vídeo de leituras do mês de janeiro viu lá que eu estava lendo, né? Terminei, né? Então assim, não li muito, mas também terminar de ler esse livro não é uma tarefa muito fácil. Eu vou comentar aqui o que eu comentei no vídeo sobre o Dr. Zhivago. É um livro que quem gosta muito de história pode gostar dele, mas quem só espera literatura pode ficar um pouco chateado. Não que não haja qualidades em Thomas Mann, muito pelo contrário. É de uma erudição fantástica esse autor, não é o primeiro dele que eu li Morte em Veneza também. Mas esse livro, ele nos causa a sensação de não ter enredo. Um livro com uma lombada deste tamanho. A gente pensa, mas qual é o enredo dessa história? Dá a impressão que as coisas vão indo assim. Mas tem enredo, calma. Dr. Zhivago tem enredo, acontece muitas coisas, mas a narrativa é bem arrastada, ele é um pouquinho chato. E ele é bem legal por conta dos fatos históricos. Aqui também eu falei pra vocês, aqui os fatos históricos são interessantes. Mas não que haja dinamismo. A gente está na situação de pré-Primeira Guerra e depois a guerra, né? Aqui tem uma passagem, um marco temporal de uns 7 anos. Não lembro o ano exato que começa, mas um pouco antes da Primeira Guerra e depois durante a guerra. E a gente tem o Hans Castorp, que vai visitar um primo no sanatório, nas montanhas, a Montanha Mágica. Ele, a princípio, ia ficar pouco tempo e depois ficou anos lá. E neste sanatório que tudo acontece. E a gente pensa, nosso período de guerra, como um livro se passa num sanatório. E lá eles discutem a Europa pré-guerra e durante a guerra. Então ali a gente tem duelos intelectuais sobre a situação da Europa. Mas eu vou deixar para fazer um vídeo específico sobre este livro, aí eu vou comentar um pouco mais, né, comentar com mais detalhes. Mas é uma narrativa assim que se estende, não tem dinamismo, o dinamismo é intelectual apenas. Este livro faz lembrar um filme do Ettore Scola, se chama Casa Nova e a Revolução, sobre a Revolução Francesa, e a Revolução é discutida a partir de uma, acho que é uma carruagem, um negócio desse assim, com um cavalo e, enfim, uma boleia, não sei como chamar, mas digamos que seja carruagem. Nessa carruagem tem um representante de cada classe, então um membro da nobreza, do povo, da igreja, e eles discutem a Revolução. Então é a Revolução Francesa sem a Revolução, né? Com representantes de cada classe, de cada posição social discutindo a Revolução. Aqui é mais ou menos isso que acontece. Então, pessoas de nacionalidades diferentes, com posicionamento político diferente, não só posicionamento político, mas visão de mundo diferentes, discutindo a situação. Agora eu vou mostrar 2 livros que eu li para as aulas que eu vou dar, talvez interesse vocês. Daquela coleção Que é o que é, da editora Brasiliense, O que é Cultura e O que é Cultura Popular. Esse aqui, O que é Cultura, José Luiz dos Santos. Esse aqui, O que é Cultura Popular, Antônio Augusto Arantes. Eu vou dar uma disciplina sobre ação cultural, políticas culturais e tal, e eu comprei alguns livrinhos, esses 2 inclusive, sobre cultura. Então eu falei para vocês, né, que fiquei por conta disso. Li Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão. Eu fui lendo este livro na viagem, então durante a minha viagem no aeroporto tal, comecei a ler. Eu postei no Instagram
uma foto quando eu estava no aeroporto com esse livro no colo. E teve gente que ficou interessada. A autora é a Natalia Timmerman. E o que é curioso, comecei a ler, não tinha lido nada sobre ele, eu ganhei de presente de aniversário. E a primeira história que começa falando de uma moça angolana de Luanda que veio para São Paulo e foi presa. Eu falei, nossa, que coincidência, eu indo para Luanda. E o que acontece aqui? Essa Natalia Timmerman, ela é psiquiatra, então aqui são relatos que ela extraiu, acho que da dissertação de mestrado dela, que foi sobre isso. Relatos de histórias que ela vivenciou no hospital prisão, acho que do Carandiru. Não é do Carandiru, mas no hospital prisão, e ela atendia prisioneiros com algum problema. E ela conta a história desta moça angolana, começa com ela, Dona Mingo, é claro que é nome fictício. Vai entremeando essa história com outras narrativas de outros prisioneiros. Então, assim, narrativas curtas. E aí ela conta a história de alguns, depois volta e continua a história da Dona Mingo. A a cor da fonte da história da Dona Mingo é de outra cor, é um tom de terra, este tom aqui da capa. Aí os outros têm história contada em preto mesmo, tinta preta. E ela vai permeando toda as historiazinhas com a história da Dona Mingo. Então, assim, eu gostei dessa forma de narrar. Essa narrativa me incomodou um pouco. Eu gostei dessa forma de intercalar as histórias. A autora, ela tem alguma sensibilidade narrativa, ela rompe com algumas convenções da linguagem. E ela faz isso de forma a denotar muita sensibilidade, a criar um efeito de discurso interessante. Só que eu acho que ela não domina tão bem a língua para fazer para dar essa volta na língua. Então ela usou alguns recursos para causar efeito de discurso, só que talvez ela não domine, não estou falando que ela não domina a língua portuguesa, não é isso, mas talvez ela não... Eu acho que ela errou um pouco a mão, ela não soube fazer isso tão bem e algumas partes causavam confusão. Tinha que ler de novo porque ela subverteu a sintaxe e não fez isso da melhor maneira possível. Isso não é fácil de fazer, né? Então, assim, autores como Caio Fernando Abreu faz isso bem. Mas isso não é qualquer um que pode fazer, porque senão acaba caindo no erro. Isso não quer dizer que a pessoa não domine o idioma, a língua portuguesa. Mas para fazer isso tem que ser exímio, sabe? Tem que ter algo a mais. Mas é isso que eu tenho para falar. Me incomodou um pouco, talvez a maioria nem se incomode, é que eu sou chata. Mas as histórias são muito boas, é história de vida, né? Pense, pessoas na situação de prisão e situação de acompanhamento médico. Então ela conta os crimes de cada um, o que chama atenção e toda a sensibilidade dela, a comoção dela diante preso ou o horror, então as emoções dela diante das histórias, diante das pessoas aqui. É bem legal. E aí, eu li 2 livros que eu comprei lá em Angola, que são rapidinhos de ler, que foi Sonhos Bordados, Iola Castro, ou Iola, não sei como se pronuncia, e é um livro infantil. É a história da moça, da menina que queria saber de onde vem os sonhos, para onde vem os sonhos. A história normalzinha, mas o que eu gostei mais foi do desenho, adorei esse traço, adorei essas imagens, né? Então eu comprei alguns livros lá, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre literatura angolana. Aliás, antes que me perguntem, eu vou fazer alguns vídeos, talvez uns 2, sobre Angola e um sobre literatura angolana. Então aguardem que eu ainda estou me organizando. E esta coleção aqui, eu comprei uns livros dessa coleção, que foi a coleção que me indicaram. Eu vou falar sobre isso no vídeo específico, certo? E aí eu li também este outro que eu comprei lá, Ritos de Passagem, Paula Tavares. É um livro de poesia, né? Então li rapidamente, por isso que eu peguei esses 2 para ler, porque eu estava sem condições. Poesia, e é muito bom ler esse tipo de livro, porque é poesia daquela gente, né? Quando eu falo daquela, eu não estou sem nenhum tom pejorativo, mas assim, poesia das raízes de Angola. Uma pessoa que versifica o cotidiano peculiar do povo de Angola. Gostei bastante. E eu tenho aqui uma pilha de livros de literatura angolana e depois eu comento mais, tá bom? Então vocês viram que baixa produção, né? Mas foi por um bom motivo. Eu trabalhei demais, eu trabalhava por volta de 12 horas por dia, ficava esgotada, né? Não rendeu, estou muito cansada. Minha cara não deve estar das melhores porque
Eu estou muito cansada ainda, fuso horário e tudo mais. Mas é a vida, tá bom? Fiquei muito contente com a viagem, com tudo. E depois eu comento mais. Foi só isso que eu li. Prometo fazer um vídeo só sobre a Montanha Mágica. E na verdade eu acho que eu tô devendo vários vídeos, né, com essa viagem. Acho que tem bastante coisa acumulada. Tem o do Kafka, tem algumas coisas pra fazer, mas aos poucos eu vou dar conta, eu prometo. Tá bom? Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de comentar o que você achou. Eu li muito pouco, é verdade. Se você leu a Montanha Mágica, comente o que você achou. Eu vou fazer um vídeo e a gente vai trocar mais experiências lá, tá bom? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Querido do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, certo? Muito obrigada, beijo, sim. Tchau, tchau.